A sabedoria foi criada antes de todas as coisas. A inteligência prudente existe antes dos séculos. O Verbo de Deus nos céus é fonte de sabedoria. Seus caminhos são os mandamentos eternos. Olá, esse é o canal Palavra de Sabedoria. Nós estamos nos encontrando mais uma vez para a nossa reflexão habitual. Eu quero começar hoje pedindo para você para que compartilhe esses vídeos do canal, porque hoje muitas pessoas necessitam ter acesso à palavra, aos ensinamentos do Evangelho, que podem trazer conforto, consolo, luz, esclarecimento e orientação para as suas vidas. Cada um de nós é responsável para que a palavra de Deus se propague e para que ela cumpra o seu papel na nossa vida, na nossa sociedade também. Hoje nós vamos meditar juntos a palavra de Deus que está em Marcos, capítulo 12, versículos de 41 a 44. Você que já se acostumou a pegar a sua Bíblia para acompanharmos juntos a leitura, vamos ao Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos de 41 a 44. E ali está escrito assim: Jesus sentou-se defronte do cofre de esmolas e observava como o povo deitava dinheiro nele. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Chegando, uma pobre viúva lançou 2 pequenas moedas no valor de apenas 1 quadrante. E ele chamou seus discípulos e disse-lhes: Em verdade vos digo, esta pobre viúva deitou mais do que todos os que lançaram no cofre, porque todos deitaram do que tinham em abundância. Esta, porém, pôs de sua indigência tudo o que tinha para o seu sustento. Essas são para nós, meus irmãos, palavras da salvação. Quando eu medito o Evangelho, eu gosto sempre de imaginar a cena. Jesus ali sentado, de frente do cofre das esmolas, onde depositavam as moedas. Mas não é possível desvincular a pessoa de Jesus, homem, que estava ali sentado, da pessoa de Jesus, Deus. Então eu imagino Deus olhando os seres humanos, depositando os seus donativos. A cena continua quando Jesus chama os seus discípulos, como nós chamamos alguém que é conhecido nosso, para ver algo interessante ou extraordinário que nós encontramos. Ei, venham aqui. No caso, o Senhor chama os discípulos para que eles observassem que a viúva, que depositou 2 moedinhas somente, havia dado mais que os ricos, que deitavam grandes quantias no cofre das esmolas. Vamos começar a nossa reflexão considerando o fato de que Deus, na verdade, não precisa de esmolas, nem dos ricos e muito menos dos indigentes ou da indigência dos pobres. Mas Jesus, como em muitos outros episódios da Escritura, ele chama a atenção para o que ocorre por detrás das aparências dos fatos, daquilo que perceberíamos grosseiramente num primeiro olhar desatento. De acordo com os princípios desse mundo, imaginem como a nossa sociedade pensa, nós observaríamos as quantidades, o que nos levaria a reconhecer e aplaudir os ricos, que derramavam extravagantemente abundantes quantias no cofre das esmolas. É assim que as pessoas olhariam. Mas Jesus quis destacar que a viúva, ao doar as suas 2 pequenas moedinhas, está empreendendo um grande sacrifício, retirando da sua indigência, da sua pobreza,
as quireras que restavam ali para o seu sustento, o que seria, de acordo com as medidas da lógica humana predominante, uma loucura, uma tolice e alguns diriam até uma idiotice. Mas aqui está a terceira e mais importante camada da interpretação da palavra de Deus, aquela que transcende a cegueira e ao condicionamento mental ao qual nós estamos submetidos. E é neste nível que nós percebemos as intenções dos corações, onde Jesus destacou que os primeiros que doavam da sua abundância, do que tinham em grande quantidade, mas permaneciam seguros de si, e porque tudo aquilo que eles possuíam, as muitas riquezas, do lugar onde eles haviam tirado, né, as suas doações, eles ainda tinham muito. Agora, a viúva, meu irmão, minha irmã, doando aquelas 2 moedinhas somente com absoluta e incondicional confiança, ela reconhece com resignação e muito amor que Deus é o seu provedor. É dele que vem o sustento divino. E o Todo-Poderoso, além do sustento, é ele que garante o ar que você e eu respiramos, a vida que nós temos, a saúde, a sanidade mental que nós temos, a mobilidade dos nossos corpos, tudo o mais que nos mantém vivo vem de Deus. E aí é que a gente pergunta, quanto Deus merece daquilo que nós possuímos? Aqui está o grande ensinamento de Jesus. Esse é o ponto nevrálgico da mensagem de hoje. Não é o dinheiro, a quantidade dele que importa, mas o tipo de relacionamento que nós temos com Deus, o tamanho da confiança que depositamos nele, a ponto de desprezarmos a segurança que temos nos nossos bens terrenos ou em quaisquer outras coisas nas quais nós estejamos depositando a nossa confiança mais do que em Deus. Olhando desse ponto de vista, ou seja, do ponto de vista de Jesus, nós podemos enxergar o mundo com os olhos do Filho de Deus, sem as amarras e os condicionamentos aos quais nós estamos aprisionados. E assim, nós podemos compreender a riqueza incomensurável daquela mulher, a riqueza de generosidade dela, que não de maneira nenhuma era uma coitadinha, porque havia depositado as 2 moedas da sua indigência, o tudo que ela tinha para o seu sustento. Jesus estava dando uma inesquecível e crucial lição àqueles homens que mais tarde iriam levar suas palavras adiante, mas que para essa incrível e grandiosa missão, esses homens iriam precisar ver o mundo com os olhos do Pai, compreender as verdades que estão por detrás das narrativas humanas, das mentiras, dos condicionamentos que o mundo impôs a toda a humanidade para nos manter cativos e cegados por valores distorcidos do príncipe desse mundo e o seu reinado de egoísmo, de rebelião, de desafeto contra Deus, por onde ele tenta arrastar toda a humanidade desavisada e submissa. Agora, vamos rezar. Obrigado, Jesus, por vossa palavra ser reveladora e, ao mesmo tempo, libertadora. Porque ao enxergarmos os fatos com o vosso divino olhar, as nossas mentes recebem a luz da divina graça, os nossos pensamentos e percepções são corrigidos e podemos ser curados da nossa cegueira espiritual. Que possamos beber sempre da vossa divina sabedoria, Senhor,
para que as seduções dessa vida terrena não nos mantenham cativos e aprisionados nas mazelas do pecado e do egoísmo, e não sejamos seduzidos e enganados pelo discurso e pelo ordenamento mentiroso e perverso que o mal impôs a toda a humanidade. Que nós possamos ter corações generosos e humildes, que depositam total e absoluta confiança em vós, na certeza de que a nossa vida possui um valor inestimável, a nossa alma possui um valor inestimável, e viver na vossa presença, usufruindo da vossa sabedoria e amor, é a destinação máxima e final de nossa existência aqui nessa terra. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez eu peço, compartilhe. Tem pessoas que o único evangelho que poderão, às vezes, ter acesso são essas palavras que você está ouvindo agora. Por isso, reproduzi-las é tão importante. Até o nosso próximo encontro.